Então, primeiramente, né, eu já tinha dado boa noite a todos e a todas, né? Dou novamente. Muito feliz de ver essa sala cheia, né? De que a nossa proposta enquanto a SESC, enquanto UFSC, né, foi aceita. Espero que a gente chegue lá em novembro, dezembro, com essa sala tão cheia como hoje, ou até mais. Acredito que aos poucos muita gente também vai chegando, né? A gente vai conversando com nossos pares, vai chamando. Então, bem feliz mesmo. E que bom que vocês estão aqui com a gente essa noite para a gente poder conversar um pouquinho sobre a supervisão escolar. E então, eu vou me apresentar. Meu nome, para quem não me conhece, é Raquel. Eu sou supervisora escolar da Rede Municipal de Florianópolis, já há 16 anos. Sou formada em pedagogia, com habilitação tanto nas séries iniciais como a supervisão escolar, né, da época ainda que a gente tinha aí a formação pelas habilitações. A gente vai conversar também sobre isso. E, no momento, também fazendo doutorado em educação na Universidade Federal. E aqui na SESC, hoje eu estou, né, desde o ano passado, como presidente da SESC, apesar de a minha história com a SESC, ela já ter bastante tempo, desde que eu comecei a fazer a supervisão, eu participava dos eventos, todo ano tem um encontro, a gente também vai falar isso com vocês, da importância de participar do encontro estadual. A gente vai estar o ano inteiro lembrando vocês, falando dos nossos, né, eventos, das nossas atividades. E em 2023, então, eu comecei a atuar na diretoria, né, ajudei participando, e depois, ano passado, na presidência, e posso dizer para vocês que é um aprendizado com essa diretoria, né, e com essas trocas e as nossas formações, como vem acontecendo. Já agradeço a Gil, né, a universidade aí em nome da Gil, pela parceria que vem né, há bastante tempo com a gente, e nesse evento, mais uma vez, a gente ter aí com a gente a Universidade Federal, que eu penso que é fundamental, né, a gente ter essa parceria com a universidade, as nossas formações virem com esse formato e nesse viés. Passo para a Rose também já, né, se apresentar, falar um pouquinho aí. Então, boa noite a todos e todas, né? É um prazer a gente estar aqui mais uma vez, iniciando um curso né, com vocês, uma formação que para nós é valiosa, né? Nessa relação com a Universidade Federal, né? Com a Pânia, com o grupo de pesquisa GPD. Então, diante dessa valiosa relação, né, que nós temos, a SESC e o GPDI, né, atualmente estou vice-presidente da SESC, já fui presidente há alguns mandatos, né, aqui hoje nós temos outras pessoas, né, membros dessa diretoria, a Isis, a Ivete, a Nara, né, que eu estou vendo na tela, mas acredito que devem ter outras aqui, como a Sol mais antiga, como a Marli, a Estela, a Sueli, a Elma. Então, eu vou me apresentar um pouquinho, assim como a Raquel e a Giovana, a gente vai se apresentar, porque hoje nós somos as pessoas que vão conversar com vocês aí nesse primeiro curso, nesse primeiro dia de curso. Então, eu fui professora de anos iniciais, né, sou natural de Ibituba. Em 1990 eu vim para Florianópolis como supervisor escolar no concurso de 89 e trabalhei 25 anos, né, na EB Jurema Cavalazzi, da Rede Estadual de Ensino, como supervisora. E depois eu trabalhei mais 3 anos na Secretaria de Estado de Educação, no grupo de gestão escolar, com a formação de gestores escolares. E me aposentei em 2018, né? Eu fiz meu mestrado e meu doutorado na UFSC, na área da educação, né, no programa de pós-graduação em educação. E hoje estou como coordenadora do Fórum Estadual de Educação, né? E nossa luta é grande, né? Então, tanto na SESC, nos movimentos sociais, né? Dentro da universidade, faço parte do grupo de pesquisa GPDIM, que é coordenado pela professora Giovânia, da UFSC. E essa é a nossa trajetória, né? E por isso que a gente está aqui hoje conversando com vocês, para trazer um pouquinho dessa experiência e problematizar um pouco também, né? O que a gente propôs na temática.
Passo para a professora Giovânia, que também vai se apresentar. Muito boa noite a todas essas pessoas maravilhosas que se encontram nesta sala. Eu me chamo Giovânia Lima dos Santos Basso, podem me chamar de Gil, ou então de Vânia, mas carinhosamente me chamo de Gil. Atualmente eu sou professora na Universidade Federal de Santa Catarina, atuo no Departamento de Metodologia de Ensino, na área de didática. E na área da didática eu ministro a disciplina de didática em todos os cursos de licenciatura da UFSC. E cada semestre somos 7 mulheres, nós brincamos lá no departamento, quando estamos reunidos aqui, nós somos a casa das 7 mulheres, porque nós somos 7 professoras, então, cada semestre há uma variação de curso em que eu estou. Por exemplo, neste semestre eu estou ministrando a disciplina de didática para os cursos de filosofia e história. Semestre passado, eu atuei no curso de psicologia e história. Há dois semestres passados no curso de pedagogia, e assim sucessivamente. Então, eu trabalho em todos os cursos, cursos de letras, ciências sociais, geografia, enfim, química, física, ciências biológicas e assim por diante. Além da graduação, eu também trabalho na pós-graduação, ministro disciplinas que articulam como eu estou na linha de educação e comunicação, que é a linha ECO, então eu ministro disciplinas que discutam a questão que se relaciona, geralmente eu busco esta interface entre a didática e a discussão em torno das tecnologias digitais. Neste semestre, eu estou trabalhando a disciplina de didática no ensino superior. Para minha alegria, é uma disciplina que está sendo bastante procurada, porque muitos colegas que estão fazendo mestrado e doutorado têm desejos, tá, de seguir na carreira como profissionais do ensino superior, né, fazer carreira docente no ensino superior, e muitas vezes esses colegas não fizeram curso de pedagogia, então são profissionais da área que fizeram graduação em educação física, em psicologia, em sociologia e assim por diante, e não tiveram a formação nas disciplinas pedagógicas, então procuram essa disciplina para compreender um pouco o funcionamento, né, e a identidade do docente, especificamente no que diz respeito ao ensino superior. Além da disciplina de didática no ensino superior, eu também ministro outras disciplinas, como eu disse antes, que articulam aí didática, comunicação e tecnologia digital. E o trabalho que nós desenvolvemos na relação com o ensino, a pesquisa e a extensão tem uma relação direta com a Associação de Supervisores Escolares, que este grupo, essa diretoria maravilhosa, a diretoria que tem aí uma formação de mais de 30 anos, preocupada com a escola pública, a instituição de ensino, e na articulação entre a educação básica e o ensino superior. E é nesse lugar que eu me encontro. Eu tive o privilégio de encontrar a professora Rosemary Jorge da Silva, a supervisora Rosemary Jorge da Silva, além da Patrícia, que se encontram nesta sala, e também alguns membros, né, da diretoria. À época, algumas faziam parte da diretoria, outras eram membros da SESC, e eu tive o privilégio de fazer parte de um programa, o Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa, e a partir desse programa, então, nós começamos a nos aproximar, mas, para além do programa, antes eu trabalhava na UDESC, e lá na UDESC eu, então, de forma um pouco menos direta, porque aí quem estava à frente do trabalho junto com a SESC era a professora Zeni Koch, eu fazia
tinha ali uma parceria, mas de forma indireta, e daí quando eu fui para a UFSC, a professora Zeni também se aposentou, e nós continuamos a fortalecer esse vínculo, essa parceria, e hoje nós estamos com um grupo consolidado, com o grupo GPDIM, então tem muitos membros, né, da diretoria, e também membros da SESC que fazem parte do grupo GPDIM, membros que são pesquisadores e pesquisadoras do grupo GPDIM, que desenvolvem pesquisa em âmbito do mestrado e do doutorado, e também nós temos esse programa de formação continuada, que foi uma demanda dos associados e associadas, e que veio da diretoria para que nós pudéssemos criar as condições para que houvesse esse curso permanente, ano a ano, essa é a terceira edição, sob a coordenação aí da professora Rosemary e da Raquel, né, as duas que estão à frente aí da diretoria, e também, obviamente, com o suporte de toda a diretoria da SESC. E, anualmente, o Encontro Estadual de Supervisores Escolares de Santa Catarina, que nós também idealizamos em conjunto, né, nessa parceria indissociável e já podemos dizer consolidada, porque desde 2017 que nós temos trabalhado aí a UFSC e a SESC de mãos dadas, conforme o poema, né, do Carlos Drummond de Andrade, De Mãos Dadas. Então, um pouco para falar para vocês, me apresentar nesse lugar atual, nesse lugar do presente, mas quero dizer para vocês que eu tenho experiência no sentido de que eu tenho meus pés, né, por onde os meus pés andaram, então os meus pés andaram pela educação básica, eu sou professora de formação, eu fiz o curso de magistério, e concursada, mais de 10 anos em escola de educação básica, como professora, tanto como alfabetizadora, e depois como professora ali dos anos iniciais, e depois professora, depois que eu concluí o curso de graduação em letras, depois uma especialização, e aí mestrado, doutorado, pós-doutorado, e eu fui um pouco deixando esse espaço vazio do ponto de vista do ensino e migrando para o ensino superior, mas nunca deixando de fazer este trabalho articulado, né, entre a educação básica e o ensino superior, no que diz respeito à formação de professores e formação dos especialistas de forma integrada. Então, é desse lugar que eu me apresento para vocês, eu estou muito feliz de estar aqui, e contem sempre conosco, sempre com o GPDIM, sempre contem sempre com essa parceria, né, com essa parceria já, como eu disse, consolidada. Um pouco é isso, e se vocês também tiverem alguma curiosidade, podem me perguntar que eu estou à disposição. Obrigada, Gil. Mary também. Né? A gente já está com 111 pessoas na sala. E, pessoal, eu vou dar um informe aqui, antes de eu começar a falar, que a lista de presença, depois a gente coloca o formulário ali no chat de conversa, tá? Aí a gente coloca ali, é importante que todos vocês preencham a lista de presença. A gente precisa, a cada encontro vai ter uma lista e a gente precisa que vocês preencham, né? São alguns informes aí que a gente precisa para a organização do curso. Então, eu vou abrir aqui, eu vou colocar aqui também a temática da noite, eu peguei lá no projeto, né, para a gente ter, então, aqui vou deixar ele fixado lá em cima, depois eu tiro para botar a fala, Nara. Então, eu estou olhando aqui, tem algumas pessoas que estão querendo entrar, e tem gente perguntando se vai ficar gravada. Se eles vão ter acesso a essa fala gravada. Então, Nara, nós estamos gravando, tá ali, né? A gente avisou que começou a gravação, a nossa experiência nova aí com esse Meet que grava, então nós não sabemos como vai dar o resultado. Acredito que vai ser ok, mas a gravação vai estar disponível depois, dentro do curso, no Moodle, somente para quem estiver inscrito e acessar o Moodle via UFSC, tá?
Então, vai ter os critérios, né, para que a pessoa possa assistir o vídeo após o evento, né, síncrono, que é esse, né, em função até porque a gente tem uma certificação pela UFSC, e essa certificação requer a presença da pessoa no momento das lives, né? Então, isso nós vamos disponibilizar depois, né, dentro desse espaço, e vamos conversar com o Ministério, tá? Acredito também que depois, né, a gente dá esse passo a passo, né, Rosemary? Assim que a gente tiver condições de disponibilizar gravado, a gente orienta, dá o passo a passo no grupo mesmo, né, no grupo do curso. Sim, é bom lembrar que algumas pessoas, o e-mail está errado na inscrição do curso, então tem e-mail voltando, eu já até coloquei uma lista ali no grupo do próprio curso, mas é importante hoje, ao preencher a ficha a lista de presença, prestar muita atenção no e-mail, porque daí nós vamos conferir o e-mail de quem está voltando pela lista para saber se tem algum problema ainda, né, para a pessoa não ficar sem receber as informações, inclusive estas, sobre a continuidade do curso no Moodle, né? Então, acho que a Raquel vai falar, né, Raquel, da organização do curso, né? Como ele se organiza, né? Acho que a gente pode, na verdade, tu quer que eu já passe os módulos, mas ou a gente pode fazer a fala e depois, no final, a gente passa os módulos, ou bota no grupo. Pode ser, sem problema. Que eu acho que a gente começa a apresentação para que a gente consiga, né, fazer, e depois a gente passa... Raquel, qual é a previsão de término? Tem algumas pessoas também perguntando. Então, a ideia é, como esse primeiro momento a gente acaba estendendo pelas apresentações, né, todo mundo, eu vou tentar fazer a minha mais, a gente pensou em 20 a 30 minutos para cada uma, né, mas tentar de fazer uma maneira mais breve, para que a gente possa conversar também, né, para que a gente possa dialogar, para que a gente possa ouvir, né, e tirar as dúvidas. Vocês estão conseguindo aí, a minha então, apresentação? Isso, é que se está começando agora, que são praticamente 8 horas, a previsão de término é 9, é 9h30, como é? Acredito que 9 horas a gente esteja encerrando, né? Tá Acredito certo. que sim, Tá porque bom, para ser 1h30, 1 hora ou 2 horas no máximo, né? certo, ok. Então, já ficou no ar aí, todo mundo já teve a dúvida sanada. Então, eu vou iniciar a apresentação, né? A ideia hoje a gente conversa. Vocês estão vendo a apresentação, né? Eu, para mudando, eu vou ter que sair depois daqui, então. Então, a ideia hoje é conversar um pouquinho sobre esse processo histórico da supervisão escolar no Brasil. E aí, a minha apresentação ela está intitulada Da Função à Profissão, o processo histórico da supervisão escolar no Brasil. É claro que esse é um processo que ele não é tão linear como ele é apresentado, e ele também, né, a gente acaba reduzindo um pouco, destacando alguns pontos mais importantes, para que a gente possa compreender esse processo. Mas é importante as leituras, os textos, autores que vão falar sobre supervisão escolar, depois eu posso colocar no grupo as referências, né? Enquanto supervisores e supervisoras, a gente tem que estar sempre estudando, a gente tem que estar, é um eterno, né? Aprendiz aí, e tem que estar sempre, né, em busca e se atualizando e conhecendo. E eu acho que o início é a gente conhecer um pouquinho da nossa história, né? É conhecer um pouquinho da onde vem a supervisão, o que vem, e qual é esse caminhar, né? Da supervisão escolar, que embora hoje seja uma profissão, nem sempre foi profissão, né? Então, eu vou passar aqui, não preciso me apresentar. Então, eu trago primeiro aqui uma reflexão. A gente fala muito em escola democrática, em gestão democrática, mas o que seria uma supervisão democrática, né? Então, a gente traz aqui, e aí tem um trecho meu, tem um trecho do Saviani, aí tem, né, uma mistura aí. Então, uma supervisão democrática, ela contribui para a transformação da sociedade, por meio da garantia de uma educação de qualidade, servindo às necessidades e interesses das classes trabalhadoras, propondo uma formação crítica e libertadora. A atividade educativa e, consequentemente, a ação do supervisor educacional, que se pretenda humanizadora e imprudente, deverá se mobilizar na direção da superação da ordem existente, tendo em vista a construção de uma nova sociedade. Esse trecho é do Saviani, e aí quando a gente pensa ali
na superação da ordem existente, a gente fala da forma como a nossa sociedade é organizada, pensando, né, no capitalismo, e entendendo essa sociedade de classes e para quem nós trabalhamos, quem são os nossos estudantes, né, que são os filhos e as filhas da classe trabalhadora. Então, a gente ter essa ideia do que é essa supervisão democrática, a Rose vai falar depois mais, que vai adentrar a pensar, então, o que é essa supervisão democrática? Qual é o meu papel dentro da escola, dessa escola democrática que a gente tanto fala? E aí, para a gente entender um pouquinho a gente vai voltar no tempo, mas primeiro a gente traz, então, os marcos legais do curso de pedagogia no Brasil, para entender onde é que a supervisão escolar ela vai entrar, até para se profissionalizar. Então, ela vai pelo, né, viés do curso de pedagogia. E aí a gente tem em 39 a criação do curso de pedagogia, e naquela época a formação ela era técnica, ela era bacharel, então o currículo ele tinha 3 anos, o básico, né, para sair com a licenciatura, e com o bacharelado, e quem queria fazer a licenciatura fazia mais 1 ano de didática, e aí sim tinha a licenciatura. Aí em 62 a gente tem então a regulamentação das matérias, que a gente conhece, que é a psicologia da educação, a sociologia da educação, onde elas vão ter uns conteúdos mínimos do curso de pedagogia, mas ainda segue com esse currículo 3+1 focado para o bacharel, né, bacharelado. E no parecer 252 de 1969 é que a gente vai ter então a mudança. A gente muda o currículo e limita também a licenciatura. Então, a pedagogia vai formar para a licenciatura. E aí a gente tem a criação, então, das habilitações. As habilitações de administração, de orientação, de supervisão, e aí a gente tem também a da inspeção, a de planejamento e outras, né, que também foram criadas. E aí, na resolução 01, né, número 1 de 2006, a gente tem, então, a extinção das habilitações. Né? Então, esses são os marcos do curso de pedagogia, também é bem interessante a gente conhecer e entender esse processo, né, que dentro do curso de pedagogia é o tempo da supervisão, que foi lá, né, de 69 até 2006, algumas universidades elas ainda estenderam, né, um pouco, se não me engano, a UDESC, que foi até 2010, as últimas turmas, que teve essa habilitação da supervisão dentro do curso de pedagogia. Depois ela não forma mais, aí vai para a formação da pedagogia ou então para pós-graduação, que é o que hoje a maioria dos concursos que a gente faz acaba solicitando. Só que, como eu falei, a supervisão ela nem sempre foi uma profissão. Ela foi, né, ela começou a ser uma profissão a partir de 1969. Então, Saviani vai trazer para a gente que tanto a função supervisora como a ideia, ela já vem muito antes da profissão. E aí, pensando na função supervisora, é que ele vai trazer que desde a época primitiva, a gente já tinha, né, essa ideia da educação do adulto para a criança, já existia essa função de supervisão, né? Essa função supervisora, ela sempre existiu dentro da educação. Porém, com o advento depois das escolas né, com o tempo, a gente vai ter a ideia supervisora. O que seria a ideia? A ideia, durante todo esse processo da escola, sempre teve um profissional que tinha esse papel, digamos assim, né? Essa representação mental da função da ideia supervisora. Que levou a mais tarde a gente, então, profissionalizar o supervisor escolar. E aí eu trago aqui para a gente entender essa ideia supervisora de quem que fazia em cada tempo. Então, a gente vai ter lá no período dos jesuítas o prefeito de estudos. Era esse profissional que trazia essa ideia da supervisão. A gente vai ter lá na Reforma Pombalina o diretor-geral de estudos. Né? No Brasil Independente tinha o professor, que ele tinha o monitor, o aluno que fazia esse trabalho, e que aí o professor ele supervisionava esse estudante. Né? A gente vai ter um inspetor, que ficou por muito tempo, né, que desde lá de 1854, mas que estendeu ali também o período republicano, e aí a gente vai ver mais ou menos esse traçado a partir de 1920, né, que foi quando começou a divisão do trabalho na escola, então, a separação entre o trabalho administrativo e o técnico. E aí os períodos, é importante a gente ver essa linearidade que não existe, né,
que a gente estava conversando muito sobre isso, que a gente vai ver que lá em 1932, a gente vai ter um sistema de inspeção, pela reforma Francisco Campos, bem mais abrandado. Só que no Estado Novo, já muda tudo, né? O inspetor, ele passa a ter esse controle e inspeção do trabalho realizado na escola. Tanto que vão ter estudiosos, vão ter pesquisadores que vão dizer que não foi lá na ditadura que o supervisor desenvolveu essa questão do controle, da fiscalização. Né? Ele era o olho do Estado. E aí a gente traz a história para a gente entender o que era esse olho do Estado, quando a gente fala. O que esse profissional, na época, o inspetor, fazia na escola sendo o olho do Estado? Ele era o responsável por implementar o que hoje a gente chama de secretaria, né? Perde, a gente era esse caminho, a gente estava ali fiscalizando o trabalho do professor, levando para dentro da secretaria uma forma de controle desse trabalho, a questão de implementar mesmo a legislação, assim, era esse o profissional, né, que era o inspetor, era essa responsabilidade, né, que a gente vai ver que depois o supervisor vai fazer isso. E aí a gente tem, então, alguns anos depois, a gente volta de novo. Em 42, o inspetor ele começa a apresentar um caráter de orientação pedagógica. Então, ele foi mais abrandado, depois ele teve esse papel de olho do Estado, depois ele teve o caráter de orientação pedagógica. Então, foram vários os momentos, né, até a gente chegar, então, na década de 50, e aí, de fato, a gente ter a supervisão escolar. Ainda não como profissão, mas a gente entender de onde vem esse nome, essa tentativa de... Ela começa a aparecer já separada da inspeção escolar, né? Então vem o supervisor já separado do inspetor, são dois profissionais, né, diferentes, embora não fosse profissão ainda, mas uma tentativa de modernização. E aí a gente vem com a ideia dos Estados Unidos, né? Eles iam para lá fazer as formações, né? Tinha o projeto de formação nessa época, né, que se trazia dos Estados Unidos, e vem com realmente características de empresa, tá? O supervisor, ele vem com essa questão de tudo isso que a gente traz de meta, de qualidade, que vinha de ser um supervisor de empresa, né? Então, é assim que era a ideia de modernizar, trazer essas questões da empresa. E aí, em 61, a gente vai ter a primeira LDB, lá vai aparecer a supervisão escolar, se a gente procurar, ela vai aparecer lá como os outros profissionais da educação, mas, de fato, a supervisão escolar, ela vai ser profissionalizada durante o período da ditadura. E aí que vai ter, né, como eu trouxe ali anteriormente, as habilitações são criadas e a supervisão vem com esse viés também, gente. Repetindo o que já acontecia no Estado Novo com o inspetor, a supervisão ela vem para controle e fiscalização do trabalho docente. Né? Tanto que existia essa resistência, nem sempre esse supervisor estava dentro da escola, teve períodos de ele estar na secretaria e ele ia visitar. Acontece muito da gente olhar atas da escola antiga, eu tenho atas na minha escola, né? Quando o supervisor vinha na escola, como é que era, então a gente tem essas atas também, até que depois eles foram, né, na rede de Florianópolis, aí foram para a escola, né? Teve essa mudança tiveram ainda alguns na secretaria, mas também na escola, então tem essa caminhada. E aí o Saviani vai trazer para a gente algo que depois a Rose vai, né, trazer com mais propriedade, que são os requisitos básicos para uma atividade com status de se tornar, né, uma profissão. E aí ele vai trazer para a gente a necessidade social, que é o mercado de trabalho, que a supervisão tem essa necessidade, tem o mercado de trabalho, né, tem as características específicas da profissão, mas elas não são exclusivas da profissão, o que ele vai dizer que até hoje se discute a identidade própria da supervisão escolar. É algo que se discute muito, essa identidade. E hoje eu trago ainda a questão que nem uma mesma formação a gente traz, né? Então, os supervisores hoje, quando a gente vê os que estão, né, chegando, são outras as formações. Tem quem vem da pedagogia, tem quem vem e vai depender do concurso, claro, mas tem alguns que vêm da identidade em termos de formação, né, de quem é o supervisor em termos de formação. É uma discussão que a gente vem fazendo também. Mas isso já não é de hoje, essa questão da identidade. E que eu acredito que depois a Rose vai trazer na fala dela para a gente refletir. E aí eu trago também um pouquinho da etimologia, porque é algo que a gente discute,
né? Porque o nome supervisão, ele veio mesmo, gente. Ele veio lá daquela época da administração, da empresa, com gerência ali de controlar, né? De ser a supervisão, de supervisionar. Mas aí a Ferreira vai trazer que, com o passar do tempo, a gente começa a desconstruir um pouco isso. E aí a gente vai olhar ali também a Rangel, ali que traz ali no último, a ideia de uma outra etimologia para a supervisão, que é a gente pensar como dois vocábulos. Eu gosto muito, né? Eu sempre falo sobre isso para a gente refletir sobre a nossa função, que é super e visão, que é esse olhar global do processo pedagógico, como um articulador. Né? Então, a gente desconstruiu um pouco essa ideia do supervisor lá da empresa, que está lá para controle de meta, né? Eu diria assim, para a gente pensar nesse supervisor que tem a supervisão dentro da escola, que faz essa articulação do processo pedagógico, né? Que está fora da sala de aula, mas que está na escola, acompanhando todos esses processos, né? De maneira a contribuir, pensando sempre nos estudantes, na aprendizagem, nessa luta democrática, né, que a gente tanto fala, essa supervisão democrática também. E aí eu trago aqui também para a gente que no Brasil nem todos, né, é chamado de supervisão escolar, inclusive até a função pode mudar, né, o papel, a gente vai ter a supervisão educacional, a orientação pedagógica, a supervisão pedagógica, a coordenação pedagógica, nem todos os lugares, por nossa curiosidade, e aí eu vou trazer que a gente está vivendo isso. Supervisor também é concursado, é alguém de carreira. A gente tem uma luta muito forte por isso, né, enquanto associação. A gente está vivendo aí na rede, a questão, né, de Goiás. Hoje o nosso secretário, ele vem de lá, e onde o supervisor, por exemplo, não tem supervisor, é o coordenador pedagógico, e que ele é escolhido pela direção. Então, a direção dentre seus pares, ele escolhe quem vai fazer esse papel. O que eu acho muito complicado, e a gente pode discutir, né, mais sobre isso depois, para que a gente possa colocar em prática a nossa função de fato, né? Colocar a gente como um cargo comissionado dentro da escola é muito complicado. Então, a gente sempre vai lutar por essa questão do concurso mesmo, que a gente possa estar nas escolas, né, exercendo a nossa função. E aí a gente traz que na LDB, a LDB não vai trazer esses nomes todos, né? O que tem lá na LDB? Então, a gente vai ter, quando fala dos profissionais de educação, a gente vai ter a administração, a orientação educacional, aí a gente vai ter a supervisão, a inspeção e planejamento. Inspeção a gente ainda tem, né, em alguns lugares, não da mesma forma como vinha, mas ainda tem algumas redes. Eu não lembro, Rose, se a rede estadual ou a municipal de Minas ou a de BH que ainda tem a inspeção, né? O Rio Grande do Sul tinha, mas hoje já tem também... Rede estadual. A rede estadual, né? Que ainda tem a inspeção, que é um trabalho que eles ficam na Secretaria de Educação. Então, acompanhando as escolas, né? Então, cada inspetor tem ali o número de escolas. Então, são questões que é importante a gente... porque a gente traz essas informações? Enquanto supervisores, a gente precisa conhecer essa realidade, entender como é que funciona, né? Até onde é que a gente se encontra dentro da LDB, dentro desses documentos, dentro dessas leituras, para que a gente possa começar a entender um pouquinho do que é a supervisão escolar. E aí a gente vai ter uma mudança, né? Não só mudança, né, Mary? Eu fico pensando nas nossas discussões aí do final de semana. E que a gente vai ter a mudança, né? Eu diria que é uma virada de chave, mas não sei se é uma virada de chave tão virada, que é a busca pela ressignificação da supervisão escolar. Então, se a década de 60 e 70 a gente teve a construção da supervisão enquanto profissão, e que foi muito importante, a gente vai ter na década de 80 algumas críticas à ação supervisora. E aí, o supervisor ele vai aparecer como um centro da crítica, apontado, inclusive, gente, alguns autores vão trazer responsável pelo insucesso escolar e outras mazelas do ensino. Vai chegar ao ponto ali da década de 80, e eu não diria que isso de vez em quando não aparece na história da supervisão, que é excluir a figura do supervisor escolar, né? O Estado, por muito tempo, de Santa Catarina, ficou sem concurso, né, Rose? Eu não sei como que... A Rose pode contar muito melhor do que eu, né? Ela viveu tudo isso, mas essa exclusão do supervisor escolar, né, na década de 80. E
Inclusive, eles vão trazer que os motivos para isso era uma prática crítica, uma atuação neutra, né, e que a construção de uma escola pública que visa reproduzir o conhecimento hegemônico da educação elitista e altamente excludente, que o supervisor ele fazia parte disso, né? E na década de 90, então, a gente tem essa ressignificação da supervisão escolar, pensando a supervisão como um caminho para a construção de uma escola democrática. Mas aí a gente tem que fazer a reflexão, né? Será mesmo? Né? Será que a gente conseguiu se desvencilhar, digamos assim, dessa prática de fiscalização, de controle, de quem a gente é no espaço? A gente vai ver que teve essa mudança lá pela década de 90, mas aí a gente precisa entender e pensar se realmente isso é de fato tão linear, né? Se isso realmente aconteceu. Isso é uma provocação para a gente pensar a nossa prática. É nesse sentido, assim, será que a gente conseguiu? E aí o Paulo Freire, tem um texto muito bom dele também falando sobre supervisão, né? Que ele vai trazer também que um aspecto do papel da supervisão escolar que se contrapõe àquela figura de vigilância e controle, indo de encontro ao profissional cada vez mais incorporado à prática docente. A educação enquanto ato político, por si só, que assim entendida, não mais podemos admiti-la como neutra. Então, é o supervisor escolar, tomando a sua posição, né? De que lado que eu estou? Né? O meu trabalho, ele é direcionado, né, de que forma? Não existe neutralidade, existe uma intenção pedagógica por trás de tudo, né? Não existe neutralidade na educação. Ela é um ato político. E aí, ele traz também a questão da importância do nosso discurso, da nossa prática, né, que precisa ter coerência. Saviani também traz isso, tem um texto muito bom sobre a prática e a teoria, para a gente pensar sobre isso. Né? Será que o meu discurso é a minha prática? Né? Ou a minha prática está indo ao meu discurso? E aí eu trago... Não, 3 minutinhos, 3 minutinhos. Está terminando já aqui. Então, eu trago alguns pontos para a gente discutir com relação, né, e refletir sobre essa supervisão escolar agora, nos anos 2000, nessa era neoliberal e da nova gestão pública. Avaliação externa em larga escala, foco nos resultados de IDEB, Enem, avaliações estaduais, inclusive municipais também, o enfraquecimento da autonomia escolar, está vindo aí apostilamento, material pronto, que a gente tem que ser um executor, e ali vem esse executor também de metas, a pressão do supervisor, que cada vez mais a gente vê essa função, esse papel político sendo ameaçado, enchendo a gente de questões, né, de tabela e de meta e de tantas coisas, a padronização curricular, as tensões dentro da escola, a redução da função educativa e tarefas administrativas. E aí eu né, para a gente finalizar aqui, eu gosto muito desse trecho do Saviani também, quando ele vai dizer que a atuação do supervisor escolar ele pode contribuir para a consolidação tanto de uma escola que reproduz, quanto que vai transformar a realidade, status quo, isso que a gente tem hoje. Então, qual é o tipo, né, de supervisor, de supervisora, que eu, né, meu papel dentro da escola? Eu estou reproduzindo o que a gente já tem, ou estou ali por essa transformação social, pela mudança do que a gente tem hoje? E aí eu trago aqui a fala do Paulo Freire, que ele diz que quer dizer que se eu sou supervisor e faço um discurso democrático em torno da supervisão, eu devo experimentar o meu discurso e não usá-lo apenas como um pano de boca, de uma prática que eu escondo. Né? Então ele vai reforçar essa ideia do quanto é basilar na ação supervisora que teoria e prática estejam de acordo. Esse texto é maravilhoso do Paulo Freire, para mim é um achado, porque foi um evento que ele participou em 1982, por aí, da supervisão. E aí ele participou e o Carlos Brandão fez o texto, né? Eles elaboraram, está num livro só sobre supervisão desse encontro, e que é fundamental. E eu deixo aqui para a gente pensar, para a Rosemary já começar também a fala dela, né? De qual a função social, então, da escola? Qual é o papel do supervisor escolar, pensando hoje no nosso trabalho? Por que esse profissional ainda se faz necessário na escola hoje? Né? E aí eu encerro aqui, e depois a gente pode socializar com vocês as leituras. Eu já boto aqui o áudio a apresentação da Rosemary. Muito bem, manteve-se no tempinho,
Parabéns. Agora, Parabéns, Rose, também. Eu vou Raquel. cuidar, viu, pessoal, aqui um pouquinho do tempo para a gente ficar, digamos assim, nos parâmetros. Nara, Olha que a gente tenta falar rápido, mas aí começa a falar, vem as coisas. Nara, E eu não obrigada aí sei. por coordenar essa mesa para a gente, né? Nos ajudar. Vamos A lá. Raquel está ganhando muitas palminhas aí, né? Muitos coraçãozinhos, né, Raquel? Enquanto a Raquel falava, eu fui destacando, né? Algumas partes da fala da Raquel e foi colocando no chat, até para a gente começar a pensar a partir das falas, né? Que estamos fazendo aqui. Então, agora que eu vou falar, eu peço, né? A Raquel, a Giovânia, a Nara, né? Que possam fazer esse Eu vou papel passar também, o slide, o que eu consegui aqui, eu vou fazendo. de colocando aí, né, no chat algumas problematizações para depois, né, porque a professora Giovânia, ela tem aqui hoje como compromisso aí com esse grupo e com vocês, de problematizar um pouco, né, a fala da Raquel e a minha fala a partir desse lugar aí que a gente está trazendo, né, de uma supervisão escolar comprometida com a escola pública, democrática, inclusiva, cidadã, né, então é essa a nossa proposta, né, então é legal que quem puder também, que está aqui, essas 120 pessoas, né, poderão, então, também fazer essa problematização ali no chat para a gente e dialogando, tá? E quanto às perguntas que estão aí, né, sobre o material, todo o material vai ser disponibilizado diretamente no Moodle, tá? Nós vamos criar um espaço institucional pela UFSC, né, está sendo construído, em que nós vamos colocar todo o material para vocês, vai estar disponibilizado lá, ok? Claro que as pessoas que nós vamos convidar para trabalhar aqui nem sempre vão querer disponibilizar os seus materiais, né? Eles vão ter que concordar, e aí, né, eles concordando, a gente disponibiliza sim, mais livros, textos, vão estar lá numa biblioteca organizada, tudo para vocês, né? Pesquisarem, estudarem, é um espaço que não fecha, a gente não fecha quando acaba o curso, vocês vão poder continuar usando, né? Sempre recorrendo àquele lugar para pegar material e textos, né, que estão lá. A gente organizou esse primeiro momento com essa fala histórica que a Raquel trouxe, né, problematizando essa questão da supervisão nesse contexto, né, inclusive no contexto, e a implicação, né, de tudo isso que a Raquel traz para a nossa prática hoje, né, então, quando a Raquel vai trazer que nós passamos por transformações, né, na educação pública, na educação brasileira, e que isso impactou as profissões, inclusive a nossa profissão de supervisor escolar, que no Brasil nós temos diferentes compreensões, né, dessa função, e que isso também impacta a nossa função aqui em Santa Catarina, porque nós estamos dentro de um sistema nacional de ensino, a gente não está fora desse sistema, então existem legislações que são nacionais, como a LDB, a BNCC, as diretrizes de formação do curso de pedagogia, e tudo isso impacta na nossa realidade aqui. Então, o fato de termos um consenso, ou não termos esse consenso nacional em relação à função deste profissional, também dificulta a nossa ação aqui no nosso estado ou no nosso município, né? Porque, como a própria Raquel relatou, nós temos hoje uma interferência no município de Florianópolis de uma compreensão de supervisão escolar que vem do estado de Goiás, então, que é diferente do nosso estado, que tem uma outra construção. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão para que a gente possa entender por que em Santa Catarina nós mantivemos e lutamos pela supervisão escolar e não pelo coordenador pedagógico, em função de que existem as outras funções dentro da escola e que a gente entende que, em função de que existem as outras funções dentro da escola e que a gente entende que uma função de coordenador, ela pode gerar um profissional generalista em que tudo pode fazer. E a gente entende que dentro da escola nós temos especificidades, conhecimentos específicos que dão conta de uma determinada realidade.
né? Então, o orientador educacional, ele dá conta de uma determinada realidade, o supervisor escolar de outra, né? O administrador escolar de outra, o gestor escolar de outra, né? O assistente técnico pedagógico de outra, e assim por diante. Então, não podemos deixar a nossa discussão passar só por uma situação de conforto, né? É mais confortável realmente a gente entender, falar, eu sou coordenador pedagógico do que eu ser supervisor, e trazer junto, né, desta palavra, a carga histórica dela, né? E ter que desconstruir isso perante os grupos que trabalhamos, né? Aos docentes, escolas, pais e estudantes. Mas é só uma reflexão inicial, né? Porque durante o curso a gente vai aprofundar, mas é importante que a gente também pense sobre isso. E a elaborar a minha fala, eu parto da Lei 668 de 2015, ok? Esta lei, ela tem 21 funções para os supervisores escolares. Essas funções também estão nas outras redes, escritas de forma diferente, né, como já podemos perceber em alguns documentos que a gente teve acesso, mas eu peguei o texto para discutir da lei, ok? E eu escolhi 3 funções que são as mais abrangentes, as que estão também em outras redes, para a gente entender um pouquinho o que significa essa função para nós, supervisores, numa perspectiva crítica, né, que é aquilo que eu já falei inicialmente. Nós estamos aqui pensando a supervisão numa perspectiva crítica, ok? E para que a gente possa construir também as nossas práticas profissionais na perspectiva da emancipação, né? Então, e não na perspectiva técnica, burocrática, né, do controle, como a Raquel apresentou no último slide, o penúltimo, né, sobre a visão neoliberal em que nós estamos imersos nessa perspectiva atualmente. Então, nós vamos precisar olhar para isso que chega para a gente todos os dias na escola e perguntar, isso que eu estou fazendo, ela está dentro de qual perspectiva? E a gente vai identificar, na maior parte das vezes, dentro da perspectiva que a Raquel trouxe ali naquele slide, que é a perspectiva neoliberal. Então, a Raquel pode passar a primeira, fazendo favor. Quando eu trago aqui esse primeiro slide, aí, isso é um livro, né? E a gente vai trazer a função da supervisão escolar, né? Como prática política e formativa. Então, por que nós escolhemos trazer essa perspectiva? Uma prática política e formativa. Porque a ação, né, desses profissionais na escola está vinculada ao político pedagógico. Então, nós somos articuladores políticos pedagógicos dentro da escola. E não somos coordenadores, né? Então, por isso que a diferença, a função da supervisão escolar está vinculada à ação política pedagógica e à formação do processo dentro da escola, a formação dos sujeitos que estão dentro da escola, inclusive do próprio supervisor e da própria supervisora. Então, a gente entende que para dar conta dessa compreensão, nós precisamos fazer uma leitura, né, fundamentada, né, numa visão crítica das funções que estão em lei, né, das funções que estão dadas para nós, e quando a gente assume um concurso público, a gente assume aquelas funções, né, e eu digo isso para vocês, fazendo até uma reflexão importante. Quando um professor assume um concurso, ele sabe qual é a função dele, né? Ele sabe. Ele não vai lá para o diretor da escola perguntar, qual é a minha função? Não. Ele chega na escola e mesmo que ninguém fale com ele nada, ele vai para a sala de aula e vai dar aula. E vai fazer o trabalho dele, né? E a supervisão escolar, quando chega na escola, o que faz? Será que ela chega e vai fazer a sua função e vai trabalhar, ou ela espera, né, que alguém vai dizer, faça isso, faça aquilo, né? E nós vamos problematizar isso justamente porque a gente entende
que toda ação, toda profissão dentro da escola, ela precisa ter um planejamento. Assim como nós, supervisores, acompanhamos, cobramos, entre aspas, né, os planejamentos dos professores, como está sendo delegado aos supervisores escolares essa cobrança, quem é que cobra o nosso planejamento? Alguém chega para nós e diz assim, onde está o seu planejamento? Você postou em algum lugar? Você entregou para a direção da escola? Ou nós estamos livres para não planejar? Essa é uma pergunta importante, porque todos os profissionais que estão na escola, em tese, deveriam ter o seu planejamento. Assim como o gestor tem seu plano de gestão, que é o seu planejamento, todos nós deveríamos ter, né? Então, pode passar, Raquel, fazendo favor. Então, eu escolhi, essa é a primeira função que está na lei. E olhem bem, né, gente? Garantir, olha a palavra, garantir que a escola cumpra a sua função social. Olha que complexo, profundo e difícil, talvez, de saber o que a gente faz mesmo dentro da escola para garantir que a escola cumpra a sua função social. Será que somos nós que vamos garantir que a escola cumpra a sua função social? Ou existe um coletivo dentro da escola, uma comunidade escolar, que não é só os docentes, não são só os especialistas, nem gestores, que tem que garantir que a escola cumpra a sua função social, que cada um tem um papel importante nessa construção, né, de escola. Então, pode passar. Eu tentei trazer de uma forma que a gente possa estar pensando a nossa ação como supervisores, tá? E, de fato, né, nós temos cobranças, nós estamos dentro de um sistema hierárquico, né, em que a gente tem que dar satisfação, né, a nossas chefias e as nossas coordenações, mas a gente também está num campo democrático, em que os profissionais da educação têm um campo de autonomia, um espaço de autonomia, de criação, de cocriação, né? Então, a função está aqui, ela é aberta, ela sugere, né? Mas ela não diz o que de fato você supervisor ou supervisora, tem que fazer, né? E aí a gente vai elencar alguns pontos do que significaria essa função social na prática. Então, o que significa a função social na prática? Como eu garanto isso, né? Primeiro, garantir a gente não consegue, mas como vamos trabalhar isso ou tentar assegurar, né, que ela aconteça? E eu vou trazer alguns pontos aqui para a gente pensar, né? O primeiro é assegurar o direito de todos e todas, né, ao conhecimento historicamente construído, né? Não como uma mera transmissão, mas como uma ferramenta de leitura e transformação do mundo. O que significa isso? O que significa assegurar o direito de todos a terem conhecimento, né? Não é só o estudante, né? Aqui nós estamos falando das famílias, de nós mesmos, dos estudantes, dos docentes que estão na escola, né? Porque tanto o conhecimento escolar, o conhecimento das diversas áreas do conhecimento, né, da física, química, matemática, né, ele precisa estar garantido e assegurado como direito né, dos estudantes a ter conhecimento, como também os conhecimentos historicamente produzidos pelas ciências da educação, como o campo da didática, com o campo da pedagogia, né, como a pedagogia como ciência, que vai nos trazer conhecimentos importantes para a leitura da realidade, a leitura do cotidiano da escola. E nós, supervisores e supervisoras, precisamos desse conhecimento, por quê? Porque quando nós temos na escola uma situação de não aprendizagem, de reprovação, de evasão, de violência, como que a gente vai lidar com isso? A gente não vai lidar com isso a partir somente da nossa visão de mundo, com o conhecimento da nossa experiência de vida.
nós vamos lidar com isso, com o conhecimento produzido pela ciência, para entender, baseado em quê? Em levantamento, em pesquisa, né? Em estudos sobre aquele fato. Então, é reprovação, nós temos que entender por que as reprovações existem, por que a avaliação constrói reprovação, por que a avaliação é um processo de exclusão. E aí, estudando todos esses aspectos, nós podemos assegurar o direito aqui, daí, do estudante a esses conhecimentos. Então, a prática da supervisão, gente, ela ultrapassa o que a gente tem, talvez, feito dentro da escola, né, que atividades técnicos burocráticas. Nós temos que estar muito atento ao que nós estamos fazendo. Uma outra questão que significa garantir essa função, né, garantir sempre, entre aspas, é combater as práticas excludentes, né, naturalizadas, né, dentro da escola, que é o racismo, né, a questão da medicalização, a questão da meritocracia, né, que a gente sabe que existe, né, e que está presente no nosso cotidiano, a questão da evasão escolar. Então, como nós vamos trabalhar todos os dias na escola e fazer um planejamento para que a gente possa combater esse tipo de prática? Já pensamos sobre isso? Isso é garantir a função social da escola, né? Outra questão, criar condições para que a escola cumpra a sua intencionalidade pública e emancipatória. O que significa isso? Né? A função social da escola, ela se fundamenta, né, na condição, e na escola pública, né, onde nós estamos, né, na condição de uma escola que tem garantia a emancipação dos sujeitos, né, das crianças, dos jovens e dos adultos que estão na escola de educação de jovens e adultos. Eles não podem sair da escola e continuar sendo sujeitos que não têm o direito de entender o mundo, intervir nele e lutar por seus direitos. Então, a escola tem esse papel, né? E como é que a gente faz isso? Quando a gente articula o currículo, o planejamento, a avaliação, né? E a formação dos docentes, e nossa, a partir do quê? Da realidade que vivemos. Então, entender a realidade onde a escola está situada, a realidade onde a escola está situada no bairro, no estado, no país, no contexto internacional e nacional, entender como esse currículo foi construído e a quem ele serve. Como o planejamento hoje está instituído dentro de um sistema de controle e para quem ele serve. Como a avaliação controlada por sistemas de registro, para quem ela serve, né? Será que ela serve para o docente na perspectiva de uma avaliação emancipatória, para que ele possa olhar para a realidade de aprendizagem do estudante e rever essa aprendizagem e retomar essa forma de ensino para que, de fato, né, a avaliação cumpra o seu papel emancipador? Será que o planejamento, né, da forma como ele é organizado e como ele está institucionalizado, numa forma de cobrança, de registro, que muitas vezes está desvinculado da realidade da sala de aula, cumprindo uma necessidade de um sistema e que dificulta, muitas vezes, a própria relação professor e aluno. Por quê? Porque ele está, a partir do momento que a gente deposita ele, muitas vezes a gente esquece que ele existe, né? Cumpre a obrigação e esquece, né? É como se a gente fosse pensar na educação bancária, né? Que Paulo Freire tanto criticou. Quando a gente trabalha o conteúdo como se estivesse depositando na criança ou no professor, né? Como se depositasse num banco, né? Eu vou depositando e depois eu vou lá e colho, né? Vou lá recolher o crédito disso, né? Vou recolher esse dinheiro de volta quando a gente vai lá pegar o dinheiro da gente que ficou depositado durante um ano, né? Vários anos ou um tempo determinado com seu acréscimo, né? Se a gente entende que a educação
né, e que também o planejamento, que também a avaliação passa por essa perspectiva, né, que Paulo Freire criticou, nós precisamos também repensar o nosso papel de supervisão. Será que nós ainda estamos fazendo isso? E isso gera emancipação? E isso garante a função social da escola? Então, vamos mais um ali, Raquel. Rosemary, você tem pouco tempo. Então, eu acredito Vamos que eu não lá. vou chegar nem na segunda, mas eu acho importante a gente trazer Eu aqui, também acho. Vamos nessa. depois a gente vai aprofundando, né? Isso. E como o supervisor e a supervisora podem planejar essa função dentro da escola, né? Então, passa aí, Raquel, faz favor, que vai ser... Raquel? Ah, tá. Então, eu elenquei eixos que nós, como supervisores, precisamos ter atenção. Então, eixos de ações. E isso precisamos planejar nossas ações dentro da escola. Então, o eixo do currículo do conhecimento com sentido. Então, até que ponto eu estou planejando as minhas ações para garantir que o currículo e o conhecimento tenha sentido para os estudantes, para os docentes e para todos da escola, que a avaliação como instrumento de equidade, então que a avaliação não passe a ser somente um instrumento de controle dos docentes e da escola, porque tem avaliação em larga escala, e que a formação docente seja contínua dentro da escola. E que a escuta dos sujeitos, tanto professores, estudantes e família, seja uma construção democrática. Então, se nós pegarmos esses 4 eixos, é uma função da supervisão. Se a gente pegar esses 4 eixos, nós já temos trabalho para o ano inteiro, né? Pode passar, Raquel, faz favor. E aí eu vou trazer um pouquinho da importância do planejamento. Então, toda ação precisa ser planejada. E para a gente planejar, nós precisamos pensar sobre. Então, resgatando o que já foi falado, pensar sobre o que eu trouxe e como que a gente pode fazer isso. Eu vou trazer aqui algumas ações, né? Por exemplo, acompanhar o planejamento das áreas com foco em temas socialmente relevantes. Então, assim, acompanhar o planejamento não significa contar numa tela de computador quantos entregaram e quantos não entregaram. É criar espaços dentro da escola em que eu possa sentar com os professores para discutir seus planejamentos e acompanhar se esses planejamentos são construídos por áreas, com foco em diversas temáticas, né? Principalmente as mais relevantes aí que nós já trabalhamos, possa, de fato, estar acontecendo na sala de aula. Então, fazer planilha para contar quem entregou e quem não entregou planejamento não garante a função social da escola, né? Porque o que garante é realmente a gente estar presente nessa relação com o professor, tá? Então, para garantir a articulação entre o currículo e realidade do estudante, eu preciso estar presente nessa relação. Promover projetos, por exemplo, aqui eu trago um outro exemplo, promover projetos interdisciplinares com temas como território, direito, cultura, local. Por exemplo, a função do supervisor escolar, quando vai problematizar uma daqueles pontos que eu falei, né, principalmente a questão da exclusão e das violências, ela tem como responsabilidade para garantir a função social da escola socializar os conhecimentos que são significativos e contextualizados. E como é que eu planejo uma ação supervisora para garantir isso? Né? Então, aqui tem uma sugestão, né? Outra questão que eu trago são a questão dos materiais didáticos, que é função do supervisor escolar, analisar esses materiais didáticos para produzir reflexões sobre eles, né? Sugerir complementações. Então, assim, quando a gente enfrenta preconceitos dentro da escola, lacunas de conhecimento, nós precisamos, para enfrentar isso, precisamos ter conhecimento sobre o que está circulando dentro da escola e dentro das salas de aula. E para isso é importante que dentro do nosso planejamento tenha como função esse estudo dos materiais que são veiculados, que são trabalhados nos espaços da sala de aula. Isso é reflexão, e não é para vocês entenderem que a gente tem que estar fazendo investigação para
controle, é investigação, é diagnóstico para pensar junto e coletivamente com os professores e escola as ações que vão para o projeto político-pedagógico. Nara, tem mais algum tempo? Um minuto. Então, assim, ó, Raquel, só passa rapidinho, assim, que eu vou só mostrar, tá? Eu coloquei 4 ações planejadas para cada item daqueles 4 eixos, certo? Então, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, lá era o do currículo, depois, agora eu já não lembro a sequência, mas são 4 na sequência dos 4 eixos. Pode passar, por favor, Raquel. E pode passar, Raquel, pode passar que eu não vou, eu só vou mostrar para eles assim, e depois a gente pode retomar. Né? E eu vou dizer para vocês que para o trabalho da supervisão escolar, nós precisamos ter ferramentas de apoio para o nosso planejamento. Então, eu trouxe algumas sugestões aqui, né? Que a gente tem muitas outras, né? Então, uma agenda pedagógica crítica, semanal, mensal, o que seria isso? Um registro reflexivo crítico da nossa ação e da ação da escola como um todo, tá? Um diário de campo reflexivo, então, registrar o que a gente observa, o que a gente problematiza, como a gente vai atuar sobre aquilo, discutir com outros coletivos da escola, tá? E uma das coisas que eu acho importante é esse mapa das situações formativas que estão dentro da escola, emergindo diariamente, tá? Esse emergente aqui, não vão pensar que é o emergente lá do capitalismo, aqui é daquilo que é emergência, que surge todo dia, que nasce, brota no contexto cotidiano da escola, e que a gente precisa ter um mapeamento dessas situações, porque são situações formativas, porque tudo aquilo que a gente problematiza, que a gente olha e pensa sobre, ele está nos formando, e formando aqueles que a gente leva para reflexão e discussão coletiva. E um quadro de acompanhamento de práticas formativas. Então, por exemplo, se eu faço reflexões de práticas formativas cotidianas, eu preciso também acompanhar isso e eu preciso registrar como formadora e pesquisadora, porque o supervisor escolar e a supervisora escolar, ela tem esse papel também de pesquisador e formador. Raquel, pode passar que eu acho que vem a outra, e eu só vou dizer para vocês que seriam mais 2 para a gente discutir, mas não vai dar tempo, porque em meia hora, né, e eu falo demais. Então, eu encerro aqui deixando para vocês que nós devemos manter o nosso foco na intencionalidade crítica, né, a partir do cotidiano, né, e que o cotidiano é imprevisível, que o cotidiano escolar é complexo e muitas vezes ele nos provoca a reflexões que a gente não estava preparado a fazer. Por isso que o conhecimento é fundamental, estudar cada provocação que nos é apresentada pelo cotidiano. Estudar, não tomar decisões apressadas, não definir a sua ação a partir de preconceitos, né? Porque nós somos atores sociais, nós somos constituídos histórico e socialmente, e pisamos em lugares e contextos que são diversos e são subjetivos, são de cada um de nós. Então, por isso que a construção coletiva é fundamental, porque quando eu penso assim, a Nara pensa diferente, a Gil pensa diferente, a Raquel, e a gente coloca isso na mesa a partir de uma questão imprevista do cotidiano, nós vamos construir uma ideia coletiva, e esse é o nosso papel como supervisores. Então, tome muito cuidado, porque eu tenho observado nas falas, a partir dos grupos de WhatsApp, que esse imprevisível do dia a dia da escola tem tomado um espaço muito grande na função dos supervisores. Então, planejar é fundamental. E é isso. Obrigada. Muito bem, Rosemary, maravilhosa. Rosemary, no chat, você vê tanta questão e a angústia que tanto a tua fala quanto a fala da Raquel já estão provocando. Então, já está assim, já dá para perceber que quem está aqui assistindo já está se questionando. Então, tem falas do tipo assim,
Em pouco tempo que eu estou na escola, eu já percebo o quanto é desafiador acessar os professores, seja para trocar ideias, observar aulas, conversar sobre planejamento, trazer novas ideias, tratar da questão escolar, tratar do baixo desempenho. Tem colocações do tipo, o supervisor não é babá de professor, é tudo para a gente pensar também. Outros que colocam a questão interessante essa fala. Dentro da construção dos planos anuais, temos o CBTC, porém, o próprio livro didático comprado com dinheiro público vem defasado, com referências das habilidades a serem desenvolvidas. Outro, eu, enquanto supervisora, percebo que muitas vezes o professor foge do planejamento. Entendo que nossa função é pensar justamente com o professor a ação pedagógica, mas muitas vezes ficamos presos na cobrança do planejamento do professor. Acaba sendo frustrante a cobrança. Em nossas assessorias com os professores, acaba sendo cansativo ficar insistindo em algo que eles não querem fazer. Então, Rose, só para dar uma pitadinha aqui, né, e mostrar o quanto as pessoas estão já se questionando, já perguntando, e agora a gente vai para a fala da Giovânia para deixar a gente mais incomodada ainda, e depois dar um tempinho para a gente debater, né? Eu acho que está muito legal, quero parabenizar, aqui estou lendo várias falas, gostaria de falar de todos, mas a gente vai ter isso registrado, e isso serve de parâmetro também para a gente poder conversar, beleza? Então, Raquel, é tu aí que faz a mediação, é a Giovânia agora, né, professora Giovânia? Sim, com a Giovânia. Só uma perguntinha ali, o que é acesso negado, que o pessoal está Deixa eu ver a o pergunta. formulário de Eu vou ver o que está dando aqui. de presença. Então, tá bom. Isso. Gil, contigo, querida. Então tá, é comigo? É comigo. É muito bom sim, receber esse presente, né? Com a energia da Nara, que delícia! A Nara fazendo a síntese das falas enfim, com essa interlocução maravilhosa com as pessoas que estão aqui conosco. Realmente a Gisele tem razão, encontro maravilhoso. Como diz o Brandão, né? O Carlos Brandão, citado inclusive pela Raquel, um interlocutor do Paulo Freire, um querido, um amado, que já é estrela, já é passarinho, não está mais conosco. E o Carlos Brandão dizia que esse espaço, porque nós tivemos o prazer, né, Rose, de estar com o Brandão no último curso que ele ofereceu pelo Instituto Paulo Freire, e ele dizia durante o curso que no espaço, assim como nós estamos hoje, que era o espaço vivo, virtual e virtuoso. Então, eu sinto, Nara, que a partir da tua fala tão maravilhosa, tão contagiante, vinda aí dessa síntese fabulosa da Raquel, dessa síntese histórica sobre a supervisão escolar, e depois, na sequência, o aprofundamento da atividade do profissional da supervisão escolar, feita pela Rosemary, e depois eu tendo aqui como tarefa, né, de continuar essa problematização, mas essa problematização com esse tom de vivo, virtual e virtuoso. Então, não sei esse desafio, não sei se eu vou conseguir, se eu estarei à altura, mas eu vou, dentro da minha possibilidade aqui, tentar, né? E eu vou começar dizendo o seguinte, sobre a supervisão escolar, no sentido de que a Raquel e nós não fizemos nenhum acordo, tá, gente? Eu e a Raquel, nós não sentamos e fizemos acordo nenhum, nós apenas combinamos, Raquel, eu e a Rose, como é que seria, que apresentaríamos, e depois cada uma falávamos, e como no teatro, cada uma de nós faríamos uma deixa para que, como um presente, para que a gente pudesse, então, se colocar a partir da fala da outra. E a Raquel, ela traz, no momento da sua apresentação, ela traz os conceitos-chave a partir da palavra, né? Da palavra que é tão cara para um dos nossos maiores interlocutores dentro
da SESC quanto do GPDIM, que é o Paulo Freire, né? O Paulo Freire é um dos teóricos que nos dá sustento, nos alimenta, nos inspira, né? Nos fundamenta. E a palavra, enquanto vigor, enquanto viva, enquanto vida e virtualidade e vigorosidade, a Raquel fala supervisão, né? Então, é esse profissional que tem esta capacidade de perceber, e esta percepção é recheada, é repleta de sensibilidade, de sentido, de atribuir sentido, de produzir sentido com os outros, né, com os demais. Essa supervisão é uma supervisão coletiva, é uma supervisão na potência com o coletivo. Por isso, do nosso referencial, um dos nossos maiores interlocutores, se não o principal, ser Paulo Freire, porque articulado à supervisão, pensar essa visão super e poderosa, no sentido da palavra plena, como a síntese do coletivo. Eu só existo porque existem as outras pessoas. Então, a supervisão, ela só é possível porque eu estou com o outro. Tá? Não é uma dimensão solitária, tem a dimensão da solitude, a dimensão do individual, a dimensão do pensar-se, mas é na dimensão do pensar da solitude, a solidão enquanto a dimensão da sua existencialidade, como dizia o Paul Jean Sartre, né? Mas não no sentido de uma solidão do sofrimento que adoece, não. É uma solitude no sentido do alimento bem freiriano. Então, nesse sentido, eu e a Raquel estamos no mesmo tom, né? na mesma nota musical, nesse sentido. E escolar, nós estamos aí na consonância com o que Rose coloca, né? Da perspectiva deste cotidiano, e, portanto, reforça a perspectiva que nós estamos tratando aqui do coletivo, é a dimensão coletiva. Nós não, em nenhum momento, nós estamos pensando a supervisão escolar com essa dimensão do individual, desse profissional isolado. É o profissional que se vê, vou repetir mais uma vez, que se vê na dimensão do coletivo, na coletividade. E quão é duro, né? Quão é árido perceber que não há entrada, às vezes, para se sentir pertencente. E como que é a travessia de transformar esse lugar que no sentimento desse movimento da solidão e não solitude, que é a travessia de transformação de não lugar, porque essa escola na dimensão da palavra, é como uma paisagem, é um não lugar, e nessa travessia constituir este não lugar em lugar, e deste lugar constituir essa escola enquanto território. E enquanto território tem sentimento de pertença e de identidade. E aí, nesse sentido, eu já aproveito para indicar a leitura da tese da professora supervisora escolar, Rosemary Jorge da Silva, defendida em 2024, embora ela não tenha feito propaganda, já faço aqui, né, porque ela discute o sentimento de pertencimento, a dimensão da identidade, e essa dimensão que vocês vão perceber, ela não coloca em primeiro plano o conceito de supervisão escolar, mas em todo momento ela está tratando e discutindo a docência nessa dimensão do profissional da supervisão escolar como esse articulador político-pedagógico e esse articulador que contribui, cria as condições para o processo de educação, para os processos pedagógicos, políticos pedagógicos, portanto, os processos que o humaniza, os processos que
contribui para a libertação humana. E, nesse sentido, passo a citar Paulo Freire, quando ele diz aqui na página 67 do livro Pedagogia do Oprimido, quem tiver a edição deste livro, está na página 67. Abro aspas para citar o Paulo Freire. O que nos parece indiscutível é que, se pretendemos a libertação dos homens, e eu acrescento das mulheres, não podemos começar por aliená-los ou mantê-los alienados. A libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que se deposita nos homens e nas mulheres. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É praxis, que implica a ação e a reflexão dos homens e mulheres sobre o mundo para transformá-lo. Fecha aspas. Então, eu penso que tanto a fala da Raquel, quando ela traz esse processo histórico da função à profissão, né, pautado ali no Dermival Saviani, sobretudo, e discute a partir da legislação, e chega, né, em 2006, com a extinção das habilitações. Sim, a UDESC, eu fiz parte desse processo, estava lá na UDESC, até 2010, foram os cursos de habilitação, depois não mais, só licenciatura em Educação Infantil e Anos Iniciais, uma pena. Nós estamos lutando, né, a ANDIP, a qual eu faço parte, também a Rede de Pedagogos e Pedagogas, a REPED, está no Instagram, vocês podem seguir lá no Instagram, tanto a Rede de Pedagogos e Pedagogas, quanto a ANDIP, assim mesmo, a ANDIPE, ANDIP e a REPED. Estão acontecendo os cursos formativos online, que vocês podem ainda se inscrever pela ANDIP, e também tem cursos da REPED, vai acontecer um encontro também agora no Rio de Janeiro, com celebração do aniversário do José Carlos Libânio, inclusive, né? Então, eu vou rapidamente trazer aqui uma breve reflexão com vocês para pensar que essa escola que nós temos, a partir desse histórico que a Raquel faz, o projeto de escola, essa escola é muito jovem, né? Essa escola pública, democrática, com abertura para todos e todas e todes, ela está em construção. Se nós pensarmos, é a partir da década de 60 que a população brasileira, majoritariamente a população negra, periférica, ribeirinha, quilombola e etc., são essas... essa população marginalizada que vai, de fato, ter acesso e direito à escola pública e gratuita. Né? Antes disso, nós não temos, o povo brasileiro não tem acesso. Então, é pensar também a vinculação da supervisão escolar, dessa atividade, né, desse processo histórico, dessa função vinculada a um projeto de elite, a um projeto de configuração de um Estado brasileiro e de uma classe do que alguns autores chamam, né, de elite do atraso. Então, tem uma participação de um grupo e de uma identidade da supervisão escolar para a formação desta elite do atraso. E muitas vezes nós percebemos, inclusive nos grupos que eu participo, né, que carinhosamente, gentilmente, a SESC me coloca nos grupos para eu acompanhar, percebemos em algumas das reproduções, das reflexões, a marca das ideologias dessas elites do atraso sendo representadas pelos profissionais hoje concursados que poderiam estar em favor da democracia, em favor dos trabalhadores, em favor da população que está alijada do processo, né, que está fora do processo de reconstrução e recomposição do Estado brasileiro,
e essa população é quase 60% da população que constitui o Estado brasileiro, que é a população negra. Então, é sobre essa escola nova, novíssima, que a supervisão escolar precisa se deter e pensar nesse projeto, né? São 2 projetos em cursos no Brasil, um projeto para a formação de uma elite e o projeto de formação da classe trabalhadora e de uma classe trabalhadora que possa criar as condições necessárias para a sua libertação, né? Então, a partir do trabalho que a Raquel propõe, eu sugiro que possamos fazer, e eu me coloco à disposição também, para que a gente possa ter, ao final desse curso, um texto construído, né, em que possamos fazer um quadro, e a partir desse quadro criar vários estudos, inclusive poder produzirmos um artigo para publicação, que é articulando a supervisão escolar, a partir desses dados históricos apresentados aqui pela Raquel, com base nas teorias da supervisão escolar, então fazer essa sistematização das teorias, quais são as teorias que subjaz esse processo histórico, né? E a partir dessas teorias da supervisão escolar, imbricado às teorias pedagógicas, articuladas ali ao Dermeval Seviane, ao José Carlos Libânio, e autores que tratam sobre as teorias pedagógicas. No campo da didática, as ondas, né, das teorias no campo da didática, e daí a Selma Garrido Pimenta, também tem um texto que eu produzi, fruto do pós-doutoramento, que trata sobre isso, vinculando as teorias pedagógicas às teorias curriculares, e, finalmente, aos estudos curriculares com Tomás Tadeu da Silva, porque no momento que a Raquel fala que na década de 50 veio importado, né, dos Estados Unidos um perfil da supervisão vinculado às empresas, nós temos toda uma perspectiva teórica no campo dos estudos curriculares e no campo também das teorias pedagógicas, e também vinculados às ondas didáticas, todo um imbricamento que está de forma indissociada. Então, a partir deste quadro, né, desses 4 elementos, supervisão escolar, essas 4 categorias, supervisão escolar, teorias pedagógicas, teorias didáticas e estudos curriculares, nós temos aí já em curso um texto para tratarmos e termos, claro, como um dos principais interlocutores nossos de interpretar, né, esse material, o Paulo Freire e o Carlos Rodrigues Brandão, né? A partir aí também do que a Rose coloca, não sei se eu ainda tenho mais tempo, eu acho que meu tempo já está se esgotando, né? Também tem, eu acho que é importante fazer um estudo, e aí um segundo estudo, um texto que nós podemos também reunir para publicação a partir deste curso, as nomenclaturas, fazer um levantamento de nomenclaturas. Nós sabemos que em Minas Gerais, por exemplo, o conceito insiste ainda a ser de inspeção, e lá se desenvolve a inspeção com atribuições semelhantes ao que está ali no artigo 61 do inciso 2, né? Em São Paulo, supervisão escolar, que tem a mesma nomenclatura, porém, o sentido é diferente de supervisão escolar em Santa Catarina. Então, eu penso que, a partir daí, nós teremos um outro artigo a ser publicado, a ser gestado e pensado a partir deste curso para nós publicarmos. Publicarmos em um e-book, que poderá ser sair ali pelo NUP, né, publicação pelo Núcleo de Publicações da UFSC, a qual eu sou coordenadora. Este ano nós já temos, só para noticiar aqui para o grupo, nós já temos pelo menos 2 e-books já preparados, inclusive um sobre a coordenação direta, vinculada a profissionais
que são da SESC, né, membros da SESC que produzem, e outro com autores que deram a palestra e formaram aí o grupo durante esse período. Então, nós já temos, e nós já podemos ir pensando no terceiro e-book. Então, eu estou trazendo aqui, já falei de um artigo, e um segundo artigo é pensar essas nomenclaturas e como é que é isso, né? Como é que se dá isso no plano nacional e como é que é pensar a supervisão escolar, finalmente, em Santa Catarina, a partir, inclusive, do que a Rose traz, perspectiva crítica. O que é isso, a perspectiva crítica, né? Eu sempre insisto nas minhas aulas, sobretudo, esta semana mesmo, tratamos sobre isso lá no curso de didática no ensino superior. Quando nós estamos falando em crítica, nós estamos nos reportando a que momento histórico, né? Nós estamos nos reportando ao momento histórico no Brasil da década de 60, em que se fazia, ali com a entrada de Paulo Freire, dos autores críticos que pensavam a educação enquanto reprodução da classe dominante, portanto, o viés, o óculos de análise era reprodução de classe, ou nós temos um aprofundamento dessa crítica e, portanto, questões étnico-raciais, questões de gênero, orientação, entram nessa crítica. Então, o que significa essa perspectiva crítica? Penso que a Rose já traz uma pista, né, uma perspectiva neoliberal, para pensar esses elementos, traz também uma outra perspectiva aliada à crítica, que é a perspectiva emancipatória, e já nos dar uma resposta, né? Uma resposta que é todos os dias, assim que eu entro na escola e saio da escola, é fazer esse exercício crítico, que é se perguntar, a minha praxis, lembrando aqui do texto que eu li do Paulo Freire, né? A minha praxis, ela serviu a esta perspectiva, a esse fundamento, a esse princípio emancipatório ou a outro, né? Então, acho que esses dois textos, e, finalmente, um último texto que se pode, a partir de todo o questionamento que o grupo foi colocando, as funções da supervisão escolar com os desafios colocados, porque o grupo foi pontuando, enquanto a Rose foi colocando aí, e o grupo foi colocando, será que é função mesmo assegurar isso? Será que dá conta de assegurar que o aluno aprenda? Afinal, qual é mesmo a função social da escola? E a escola tem uma função social apenas? Mais uma vez, recomendo, como leitura obrigatória, a tese da supervisora Rosemary Jorge da Silva, porque na tese uma das perguntas que ela responde é sobre esta questão, a função ou as funções sociais da escola. Muito obrigada por essa escuta. Nós vamos avançando, né, aqui no debate, nas reflexões, e pensando se o trabalho que nós fazemos de avaliação serve aí, como a Rose colocou, ao controle ou para a promoção de melhorias e para a promoção da emancipação humana. Muito bem, professora Giovânia, parabéns, com chave de ouro, esse trio, um trio maravilhoso, que trouxe questões tão importantes. E eu vou só ler um questionamento que, assim, olha, bate direitinho, que vai servir para a gente refletir. Da Rosane, ela diz assim, quando criamos consciência do que deveríamos fazer, e deparo-me com o que sou obrigada a fazer, porque no regimento da escola pontuo o que fazer, então eu pergunto, por que será que nas governanças não há interesse em motivar os supervisores a serem ferramentas transformadoras no ambiente escolar? Por que a complexidade obscurece as reais e verdadeiras funções desses personagens, tão importantíssimo para o contexto educacional? Eu vejo que ela resume, de certa forma, 3 falas aqui feitas de forma muito importante. Então, essa perspectiva neoliberal, essa questão de querer colocar o supervisor num lugar
aonde ele não deve estar e não deve querer estar. Mas como é que ele muda isso? O trabalho coletivo, como bem foi colocado, e tantas outras coisas. E quero resgatar aqui uma coisa importante que a professora Giovânia traz, que é a necessidade da produção e da autoria. Quando ela mexe com a gente, diz, vamos escrever sobre isso, vamos registrar isso, vamos resgatar todo esse histórico que foi traçado aqui e que a gente fala tanto. A gente, de fato, precisa sistematizar e produzir. Então, eu acho que, assim, a autoria e tantos supervisores aqui, 100 e poucos supervisores, nesse momento, ouvindo a gente, que tem que produzir, que tem que escrever, que tem que sistematizar e que a gente tem que colocar, não só para quem está chegando, mas para quem já está na função, e para o Estado, a importância dessa figura no contexto educacional. E todos nós podemos construir isso. Então, parabéns, professora, o resgate da função, do seu histórico, a importância da produção e da autoria, e esse questionamento que a Rosane faz, eu acho que fica 10. Parabéns. Ótimo. Diga, professora, eu vi que tu levantou a mão. Eu levantei a mão porque eu acabei necessitando falar sobre um aspecto que me ocorreu depois a partir da tua fala, que é dessa sistematização que o grupo pode fazer e deve fazer, né? E pode fazer, não é que deve, que pode fazer, que é registrar a experiência a partir do que a Rose coloca ali dessa agenda, né? Eu tinha feito aqui um quadro, então nós falamos de artigos, né? Da produção de artigos, mas também pode ser em forma de relato de experiência sobre as ferramentas de apoio pedagógicos, como é que os supervisores aqui no grupo são mais de 100. Então, em sendo mais de 100, alguma daquelas ferramentas é possível que durante o curso os supervisores, já utilizam né, daquelas sugestões que a Rose apresentou, escrever essa experiência, refletir criticamente sobre essa experiência para que nós possamos publicar. Então, além dos artigos, os relatos de experiência também. Perfeito. Aí, Raquel, passo para ti agora, Rose. Eu acho que, assim, agora são 21h11, né? Talvez a gente tenha que dar um teto, trazer algumas coisas, porque são muitos temas também, é o nosso primeiro encontro, e aqui a gente botou o dedo na ferida, né? Quem somos, o que fazemos e que perspectivas temos pela frente, né? Então, eu acho, não sei, o que vocês acham, Rose e Raquel? Eu acho que a gente tem que pensar assim, quem sabe uma ou duas perguntas, se tiverem perguntas, né, gente? E eu queria fazer uma fala rapidinho. Eu vi algumas pessoas ali angustiadas quando a gente consegue colocar o nosso trabalho em prática, quando a gente consegue fazer a nossa função. Gente, assim, a gente vai conversar muito sobre isso também vou amarrar agora vocês, né, Mary, para participar com a gente dos outros encontros, porque a gente fala muito sobre isso, lembrando que isso é um processo, né, ainda mais quem está entrando agora na escola. A gente precisa respirar, ter paciência, que o nosso trabalho de supervisão, ele não é construído do dia para a noite, ele é um processo, né, muitas vezes é lento, mas que aos poucos vai fluindo, né, até a gente conseguir, dentre os nossos pares, aqueles que a gente vai conseguindo fazer o trabalho, para chegar. Às vezes a gente coloca aqui nossas experiências, mas assim, a Mary hoje tem algo muito parecido, que a gente ficou são muitos anos na mesma escola, né? Então a gente vai desenvolvendo. Quando eu cheguei lá na escola, no meu primeiro ano, muitas coisas não fluíam como hoje, né, o trabalho. Então é uma conquista as pessoas entenderem o que a gente faz ali, o nosso espaço, é uma conquista. Então, tem um pouquinho dessa paciência, a gente vai conversar ao longo do ano sobre isso, a gente já veio conversando nos últimos 2 anos, mas a ideia é essa mesmo de troca, né? Então,
fiquem tranquilas, né, com relação a isso, mas que possam participar dos nossos próximos encontros, porque a ideia é essa. Tem alguém que tenha pergunta, né? Porque às vezes acaba ficando os comentários que já estão ali no chat. Obrigada, Andréia, também. Andréia da rede. Andréia também está bastante tempo na escola, né? Na mesma escola, construindo o trabalho. Isso faz a diferença. Eu estou dando uma olhada, acho não que tem se não tem perguntas... É mais questões mesmo colocadas. Isso. Então, acho que se não tem pergunta... Fala, Mary. Não, eu acho que é bem importante, nós vamos anotar todas as questões que estão no chat, porque nós estamos organizando, nós temos o encontro organizado por mês, né? Uma vez por mês, e tem temáticas. Mas elas não são estáticas nem fechadas, né? Elas são pré-definidas a partir do nosso olhar e do levantamento que a gente fez, né? Prévio com vocês, a partir de um formulário. Mas, diante do diálogo aqui no chat, a gente pode redefinir, né? Então, e acho importante, porque o curso tem duração do ano inteiro, então nós temos espaço, né? Durante esse ano, para pensar vários pontos que vocês trazem, inclusive, eu fiz alguns comentários sobre a frustração, né? E, para mim, a frustração é importantíssima. Ela é uma alavanca de mudança e de indignação e de construção de um novo, né? Então, eu não acho ruim a gente estar frustrado, eu acho bom, porque quem não está frustrado, talvez esteja vendo tudo como, né, como se estivesse perfeito, e a gente sabe que nós temos problema, nós estamos dentro da escola pública, nós estamos dentro de uma realidade de sociedade capitalista, que exclui, que, né, que produz vários tipos de violência e preconceitos. Então, nós não estamos num lugar perfeito e maravilhoso, nós estamos num lugar desafiante, né? Cotidianamente é desafiante. Então, eu acho que nós estamos aqui trazendo questões que são reais, que são do nosso cotidiano mesmo, e que a gente precisa aprender a olhar para ela, né? E refletir sobre ela. Eu acho que o curso talvez nos possibilite isso, né? E a gente está aqui também para construir esse curso com vocês, coletivamente, né? Aqui nós temos a Associação dos Supervisores, a Universidade Federal de Santa Catarina, né, representada aqui pela professora Giovanni, o grupo de pesquisa GPDIM, que tem esse compromisso com a formação dos supervisores, que é coisa rara hoje em dia, né? Uma universidade pública, uma professora de universidade pública e profissionais que se congregam em uma associação lutar por uma defesa de uma profissão e de um trabalho, de uma profissão, né? Que nasce aí dentro da pedagogia, né? Então é isso, gente. Eu acho que a gente pode encerrar, Raquel. Isso, eu só queria mostrar o livro ali que pediram. Eu botei o nome, é o Educador Vida e Morte. Gente, ele é muito legal, foi um achado só no sebo, tá? Porque nos sebos da internet. Mas eu já coloquei no grupo, tá? Ótimo. 3 livros, as 3 leituras. Tem alguns aqui do Saviani também que fala sobre a supervisão, enfim, eu tenho um monte de livro aqui de supervisão. Mas aproveitando dizer que é o seguinte, a SESC, ela tem um acervo de livros muito interessantes, que nós agora, a gente deu uma repaginada, deu uma reunida, nós vamos fazer nós vamos acrescentar, inclusive no site da associação, a bibliografia atualizada. Vocês também podem pedir emprestado, a gente também pode emprestar. Outra coisa, Ana Paula está por aqui. Ana. Ela estava aí. Para falar com relação, para falar da associação, né? Para a gente falar como ser sócio. Acho que a gente precisa fazer a nossa propaganda. É bem importante que você consegue, se associe, Ana, fazer uma fala? Cadê ela? Ela está ali. Deixa eu ver se ela consegue abrir. Para quem quiser se associar à SESC. Oi, estou aqui, a Raquel, tudo bem? Boa noite. Então, para se associar, né, na SESC, a gente vai preencher um formulário, solicita via o e-mail da SESC, né, sesc2020@gmail.com, ou no próprio site da SESC também tem um formulário para se associar.
Quem está entrando agora novo no estado é por desconto em folha, né? A gente consegue fazer esse desconto em folha. Quem é da prefeitura, do município, né? A gente estabeleceu um valor de R$ 20 mensal, que é mais ou menos o valor do desconto do estado, né? Que varia 18 a R$ 20, porque é 0,05% no vencimento. Então, é bem importante, né, essa parceria, né, com todos os supervisores novos, para a gente poder estar na associação. A SESC vem de muitas lutas, né? Então, esse último concurso, o penúltimo concurso de 2017, foi uma luta de quase 20 anos para ter um concurso. Então, temos que se associar para ficar fortes. Então, acho que cada vez mais associados, pessoas novas que estão entrando agora. Então, acho que é muito importante para fortalecer a nossa associação, que já vai fazer aí, daqui a pouco, 50 anos, né, de encontros. Então, eu acho que é bem importante mesmo, os supervisores que estão entrando na rede. Eu também vou ser uma supervisora agora na rede nova, vou assumir semana que vem. Então, eu acho bem importante a gente estar engajado na nossa associação. Qualquer dúvida é só mandar um WhatsApp, a gente responde, um e-mail. Temos o site, o Insta, o Face. E é isso. Bora seguir nossas redes, né? Depois a gente coloca lá no grupo, não sei se alguém tem o link aí agora do Instagram para botar ali para o pessoal, quem quiser seguir, né? Da SESC, bora fazer a propaganda, né? Então, venham conhecer a SESC, né, pessoal? Então, eu acho que eu botei o e-mail certo ali, né, Ana? A sesc2020@gmail.com, para se associar, entrem nas nossas redes, conheçam o trabalho da SESC. Em setembro a gente vai ter o nosso encontro estadual, a gente espera todo mundo, e a gente espera também no mês que vem no nosso próximo encontro, né? Então, a gente agradece a todos e a todas, né, pela participação. Muito bom a gente chegar aqui no final com esse número, né, de pessoas na sala. Tá bom? Obrigada, gente. Boa Boa noite, noite. gente. Bom descanso a todos.